Lá em Isaías, no capítulo 54, na parte B do versículo 2, diz assim: alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Nós queremos que as famílias congregadas na família Comunidade de Cristo, nessa igreja, sejam estruturadas este ano. Evidentemente, nós vamos trabalhar essa estrutura a partir da nossa comunhão, a partir dessa sede, desse espaço em que nós estamos congregados. Mas o nosso objetivo, em hipótese alguma, é olhando isso aqui como que, olha, nós queremos isso cheio, queremos crescer. Amados, nós queremos ganhar todas as pessoas para Jesus. E todas as pessoas para Jesus, quando nós falamos isso, nós entendemos e discernimos que o Senhor tem as pessoas que Ele quer que nós cuidemos. Amém? E todas aquelas que Deus confiar nas nossas mãos, nós vamos desenvolver um trabalho sobre modo excelente na vida delas. Como Deus, o desejo de Deus, lá em João 3, no verso 17, é salvar todas as pessoas e não é perder nenhuma delas, nós também temos que ser capturados por esse sentimento de Deus, por esse desejo de Deus. Amém, irmão? Ou seja, vamos nos preparar para receber bastante pessoas, todas aquelas que Deus vai mandar. E para isso nós precisamos ter um comprometimento com essa aliança. Aliança com os cônjuges, o marido com a esposa para com o marido, os filhos para com os pais para com os filhos, alicerçar as famílias, alicerçar a nossa comunhão sobre um comprometimento de não quebrar essa aliança. Porque isso gera muito transtorno, muitas anomalias de comportamento quando acontece nas famílias. Os filhos ficam meio que à deriva e a igreja não é diferente. Por isso nós estamos elegendo esse ano como um comprometimento com a aliança. Amém? Louvado seja Deus. E Deus já tem trazido assim resultados tremendos no início desse ano, demonstrando que Ele já tem trazido pessoas com esse mesmo sentimento de serem recebidas. Esse dia eu recebi um casal e ele disse assim: pastor, nós estamos procurando aqui um pai. Nós precisamos de um pai espiritual. Interessante, né? O senhor poderia nos mentorear, nos ajudar a crescer na fé? Amados, eu raramente tenho uma abordagem assim de uma pessoa para comigo, mas meu coração se encheu de graça, de sentimento de honra, né? Porque é uma tarefa que eu não consigo fazer por si só, eu preciso de Deus. E cada um de nós precisamos, amados, acolher aqueles que Deus nos manda como verdadeiros filhos na fé e não desistir deles em hipótese nenhuma. Amém? Em nome de Jesus. Falo isso não através de mim, não é coisa da minha cabeça, é a partir de Jesus Cristo. Ele diz assim em oração: Pai, eu não perdi nenhum do que Tu me deste. O sentimento de Jesus é não perder ninguém. Amém? A não ser o filho da perdição que estava destinado para isso, se referindo a Judas. Mas nós não temos Judas no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Amém? Então nós temos que ter esse sentimento tal qual o coração de Jesus, não perder ninguém. Louvado seja. Amém? Hoje nós vamos falar: relacione-se com o seu próximo baseado em Jesus Cristo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, mas dar a ênfase a esse verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amado, isso é um desafio sobremodo absurdo para a nossa vida. Não dá para você ter a mesmíssima atitude de Jesus, mas dá para você adotar aquilo que Paulo fala: olha, eu sei que eu não tenho alcançado, mas eu prossigo para alcançar esse alvo. Amém? Eu prossigo para alcançar essa excelência em Cristo Jesus. Louvado seja. Vamos ler o texto? Diz assim o texto: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Em nome de Jesus, eleva os teus pensamentos ao Senhor. Pai, eu sei que a tua palavra e o teu Santo Espírito deseja fazer algo, ó Deus, singular no coração de cada um de nós. Algo que verdadeiramente alinhe, ó Deus, a nossa alma, ó Deus, a nossa psique, ajeite aqui dentro de nós a nossa razão, ó Deus, a nossa maneira de andar contigo, de interpretar a tua palavra. Faz um milagre na vida da tua igreja nessa noite. Nós sabemos que a tua palavra é viva e só o teu Espírito pode fazer com que ela seja elucidada, clarificada na mente de cada um de nós. Trabalha nos corações, trabalha, Senhor, nos preconceitos, previsões que esse povo tem. Cada um tem aqui um estilo de ver e uma maneira de ver. Nós respeitamos isso e o Senhor também. Mas acima de tudo, trabalha e inclina o coração de cada um para que ele se alinhe a um só pensar, uma só atitude. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás, eu repreendo as hostes espirituais da maldade que atua na vida, ó Deus, das pessoas, atua na vida da tua igreja, tentando fazer com que ela não seja capturada pela tua palavra, pelo teu desejo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e continue andando da deriva ao desejo do inimigo. Então nós o repreendemos agora. Senhor, não deixa ninguém aqui ser, ó Deus, atacado, ser, ó Deus, influenciado, ter os ouvidos abertos para as ingerências do inimigo. Livra o teu povo disso, Pai, no nome de Jesus. Livra aqueles que aqui estão, quebra cadeias, no nome de Jesus. Prepara esses corações para receber a tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Amém? Se você pretende ter a mesma atitude de Cristo, você precisa ser empático. Amém? O que é isso? O que é ser empático, ter empatia? Vamos ler junto isso, para aprender o que é? Empatia, processo... Aleluias. Então há um provérbio secular que diz assim: você quer conhecer outra pessoa? Anda no sapato dela, né? Calce o sapato dela e tente andar. O Milton jogou bola, né, Milton? Você já calçou a chuteira de outro amigo com o mesmo número? É igual? De jeito nenhum. Quando o jogo acaba, quem faz isso, e eu já tive esse desprazer, não, empresta a chuteira, e eu peguei a chuteira do outro e fui. Acabou o jogo, o pé estava cheio de bolha, todo dolorido, porque as pessoas têm uma caminhada e um jeito de pisar diferente umas das outras, não é verdade? Uns pisam para fora aqui, outras para dentro, outros andam com o pé torto, não é verdade? Quando você calça aquele sapato, ele já está amoldado ao pé daquele indivíduo. E é importante você entender empatia a partir disso. Nós precisamos fazer esse exercício na vida de quem quer que seja antes de começarmos a nos relacionar de fato com essas pessoas. E amado, isso é um desafio sobre modo complicado para a nossa vida, porque a gente gosta do nosso sapato, ele já está, não dói mais o calo, não é? Sapato novo, mulher que diga aí, judia do pé. Homem também. A Tina sai para comprar sapato comigo, ela fala, não vou ficar, eu morro de vergonha. Eu desço a prateleira, porque dependendo da forma, dói a unha, dói o calo, ela fala, pelo amor de Deus, se não pé, isso é um problema. O vendedor tem que ter paciência. É fato que ninguém gosta de entender o próximo, gosta de andar segundo a sua própria cabeça, e se de repente a gente tem um acordo mais ou menos aí, a gente caminha. Mas isso quase sempre não dá certo, não funciona, porque para andarmos juntos, amado, é preciso ter um comprometimento. Porque se você não tiver um comprometimento de amor, de comprometimento de empatia de um para com o outro, você não consegue ir muito longe, não é verdade? Já você desiste desse processo. Pois bem, vamos lá.
Primeira coisa, se você quer ser uma pessoa empática, uma pessoa que é capaz de colocar o sapato do seu próximo, você precisa andar com Jesus Cristo. Amém? Aleluia, irmão. Jesus se esvazia da sua glória para mostrar para a história que quem anda com Ele é capaz de adotar para si esse estilo de vida, de ser empático para com o seu próximo. Não é possível você ser empático com o seu próximo se você não andar com Jesus. Andar com Jesus, amado, é também começar a ser influenciado de acordo com a mente de Cristo. Não é você aprender de Jesus, não é você ler bons livros, ter uma boa educação cristã. Andar com Jesus é você adotar Ele como o seu mentor pessoal, alguém que está todos os dias contigo, dentro da sua casa, no seu ir e vir. Alguém no qual você honra, você tem prazer de agradar. Alguém que você assume a missão dele como sendo a sua própria missão. Aleluia, irmão. Alguém que zela pelas pessoas e ama as pessoas e as famílias como Jesus ama, a ponto de doar a sua vida. E assume a sua vocação, certo de que tem um papel extraordinário para fazer e para cumprir, por amor a esse Jesus, porque anda com Ele. E é muito complexo isso, mas é muito simples, na verdade, andar com Jesus. É tão simplesmente abrir o teu coração e falar: papai, anda comigo, eu quero ser um contigo, quero ser o seu discípulo. O que é o discípulo? É aquele que ouve Jesus e coloca em prática aquilo que ele deseja. Amém? Então, sem andar com Jesus não funciona. Quando você adota no coração em andar com Jesus, eu vou te falar uma verdade aqui, amado. Se você andar com Jesus e ouvi-lo, você nunca vai andar à deriva. Você nunca vai ficar perdido. Não importa a circunstância que se abata sobre a sua vida, sobre a sua família, o Senhor Jesus vai guiar os teus passos. O Senhor Jesus vai te orientar. Se portas fecharem na sua vida, Ele vai abrir outras, amado, porque Ele é fiel. E é muito importante isso. O verso 1 diz assim, se por estarmos em Cristo, essa palavra tem a ver com Paráclito, paraclésias, que quer dizer alguém que anda do lado. E Jesus certa feita disse para mim e para você: eu não vou deixar vocês órfãos. Até o final dos tempos eu estarei no meio de vós. Aleluia. É o amigo que fala: eu vou andar contigo. E você precisa fazer a mesma coisa. Se é que você está em Cristo, precisa assumir isso. Vou andar com Jesus do meu lado. Aí não tem nada mais a ver com pastor, com igreja, né? Onde você congrega. Aí é um relacionamento pessoal. E quando você vai lá e o pecado te chama, como tem uma música que fala: o pecado me chama, né? Você fala: você está louco? Meu amigo não participa disso. Se ele não pode participar, eu também não. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Mateus fala, quando você surpreende o seu irmão em pecado, vai lá, vós sois espirituais, ele está falando, corrige. Ele está falando, tem empatia com ele, mas faça com espírito de mansidão, de amor, né? Com amor. Ele está falando de empatia. Segundo, seja modesto. Verso 5: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou a mesma atitude. Essa palavra no grego, phroneu, ela tem a ver com ser modesto. Não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, mesmo que você tenha razão daquilo, certeza daquilo, ultrapasse a modéstia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter isso muito definido no seu coração. Amados, não é porque você conhece bem a palavra, não é porque você é um homem experimentado nessa sua caminhada cristã, que você tem direito de desvencilhar-se da humildade devida a Cristo, desvencilhar-se a modéstia devida a Cristo, que se esvazia de si mesmo para poder se relacionar comigo e com você. Ele nos ensina que nós precisamos olhar os nossos irmãos como sendo superiores a nós mesmos. Nesse mesmo texto nós já lemos isso. Ou seja, ter um estado de ser e uma percepção em relação ao próximo
de honra, de alguém que está acima de mim e que eu devo honrá-lo. Amém, irmão? Quando nós nutrimos esse tipo de sentimento no nosso coração, Deus vai tratando e vai fazendo com que nós venhamos a colher fruto dessa modéstia. Porque a palavra de Deus fala que Deus exalta o modesto, exalta o humilde, mas resiste o soberbo. Então é muito importante eu adotar a mesma atitude de Cristo, sendo modesto. Ele se humilhou a si mesmo, tomando forma de homem, a semelhança de homem, e andou entre nós. Aleluia, irmão. João vai falar cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória de Deus. A glória de Deus é humilde, a glória de Deus é modesta. Deus não se apraz com soberba, amado. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, esquecermos que precisamos ser empáticos. E se quisermos ser empáticos, ter empatia em relação às pessoas, temos que andar com Cristo e aprender a ser humilde como Jesus o é. Amém, irmão? Terceiro, seja servo, esvazie-se de si mesmo. Foi o que Jesus fez. No verso 7, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? O que ele quer dizer aqui, ser servo? Amado, quando você vai se relacionar com uma pessoa, seja ela quem for, com a família, com a sua esposa, com seus filhos, você precisa ter esse estado de ser de servo. Vou te dar uma dica aqui que normalmente acontece aí na sociedade e na igreja também, infelizmente acontece isso. Você já percebeu quando você está bem, está com dinheiro no banco bacana, morando bacana, está sobrando grana, que tipo de pessoa se aproxima de você? Quando você está ruim, a coisa não vai bem, que tipo de pessoa se aproxima de você? Tem diferença? Tem ou não? Tem. Normalmente eu tenho aprendido que quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, vem aqueles que são servos leais de Deus. Ele fala assim para você: o que está acontecendo, pastor? O que eu posso fazer para te ajudar? Conta comigo, estende a mão. Não é verdade? É ou não é? É verdade. Aconteceu essa dinâmica comigo com o Inhalze, por exemplo. O Inhalze me deu aula em 1992 e 93, se eu não me engano. E é um cara que eu admiro de monte. Mas em determinado momento na família dele, eu estendi as mãos para ele. Mas na minha caminhada, ele sempre está... E aí, mano, está precisando de alguma coisa? Estou aí, né? Graças a Deus ele está comigo hoje, está conosco hoje, né? A gente pode contar de perto com isso. Mas isso é um exemplo, porque eu cito ele porque ele é maduro, né? Não tem perigo de perder a modéstia, né? Já está experimentado nisso. Mas tem muitas pessoas que fortaleceram essa convicção no meu coração, que no momento pior da nossa vida, elas estavam lá fiéis, passando no vale da sombra da morte, chorando com a gente. Mas quando eu estava bem, aproximou-se muita gente que vinha com aqueles olhos de oportunistas, né? Quem sabe eu não posso pegar uma carona nisso? Quem sabe eu não posso usufruir de alguma coisa? Tal qual aquele mago que vê os milagres sendo feitos lá em Atos e fala: rapaz, passa esse negócio aí, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer sucesso, né? Nós precisamos vigiar muito o nosso coração em relação a isso, enquanto se relacionando uns com os outros. Amém, irmão? Sabe, todos nós somos servos de Deus. Não existe diferença entre servos, não existe diferença entre irmãos, não existe diferença entre os filhos e as filhas do Senhor. Aleluia, irmão. Não há diferença. Todos nós somos carentes da graça e precisamos uns dos outros. Somos servos do Senhor. São 3 pontos importantíssimos se você quiser desenvolver empatia na sua vida. Segundo, honre suas alianças em unidade. Dá para gravar isso tranquilo, né? Honrar as suas alianças em unidade. Primeiro ponto que nós precisamos aí pensar: o mesmo modo de pensar. Eu vou já passar o próximo, porque aí a gente discorre os dois. Uma só atitude ou parecer. Diz assim em Filipenses
2, verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Percebe que esse texto de Coríntios bate exatamente com aquilo que está propondo Filipenses. É o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que assim o fala. E 2 pontos aqui repete um e o outro. Então, o mesmo pensar, a mesma atitude, ou o mesmo parecer. É de fundamental importância que nós aprendamos, se quisermos de fato adotarmos as mesmas atitudes de Cristo para a nossa vida, termos o mesmo pensar e a mesma atitude. Como isso é possível? Primeiro, eu preciso entender que isso não é um chamado para uniformidade. Amém, irmão? Não é anulação da individualidade, porque se assim o fosse, nós não seríamos cristãos. Jesus não pregou isso, nunca disse isso. Principalmente, não é o banimento da diversidade, porque se assim o fosse, nós teríamos que rasgar as páginas que falam sobre dons espirituais e jogarmos fora. Ou seja, Deus quer que nós sejamos pessoas individuais, pessoas que guardam a sua própria personalidade. Aliás, eu quero pedir desculpa ao pessoal que está estudando conosco às sextas-feiras, porque na sexta-feira eu coloquei o Inhauser numa saia justa. Eu falei assim: olha, há uma despersonalização dentro desse texto de 1 Coríntios, para que as pessoas não se vangloriem. Não é, essa palavra está errada. Jesus não veio despersonalizar a igreja, ele veio despersonificar. Não, eu não posso personificar o púlpito. Por exemplo, eu não posso personificar a igreja na pessoa de um homem, porque pastor da igreja só tem um. Quem é? Jesus Cristo. Por um acaso eu exerço o dom pastoral, mas eu não sou o pastor da igreja. Eu exerço o meu pastorado nessa igreja local. Amém, irmão? E ela não é minha, não pertence a mim. Não é o meu ministério, não é a minha percepção de reino que tem que prevalecer, não é a minha visão, não é o meu querer, não é a minha teologia. Deus me chamou para ter comunhão com todos os dons. Aleluia, irmão. E nós precisamos sentar, exemplo do que o Daniel disse aqui, e ficou surpreso, porque às vezes você vê um carecão aqui falando meio, né, com essa cara que eu tenho meio esquisita. Eu falo, esse cara só manda, né? Não, irmão. Um exercício que nós fazemos entre os líderes, e estamos crescendo. Hoje nós temos efetivamente gente que trabalha pontualmente, em torno de 30 a 40 pessoas que sentam para pensar a igreja, em cada ministério. Um negócio espetacular. Espetacular. E em âmbito menor nós temos umas 12 pessoas, 13, 14 pessoas que ficam ali, cada casal, porque a gente trabalha com casais. Está sendo uma bênção de Deus. Sentamos, dialogamos, qual o caminho, o que fazer, o que você pensa, o que você percebe, né? Como que é que Deus está usando e falando com a igreja. Isso são dons espirituais, é a diversidade, e há riqueza na diversidade. Aleluia, irmão. Então não é isso. Então o que tem a ver? Tem a ver com consenso, tem a ver com acordo. Como Amós no capítulo 3, no verso 3 diz: andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Essa nossa igreja caminha num parecer consensual. Quando nós não temos acordo, olhamos um para o outro e falamos: o que está acontecendo? Agora há pouco alguns de vocês viram eu sentado lá, eu, o Marcos, o Silvio e o Samuel lá na frente. Alguns de vocês viram isso. Nós estávamos com uma diferença de percepção em relação à ação que nós estamos tomando. Nós percebemos que essa ação não está sendo boa para a igreja. Nós conversamos e colocamos isso com muita transparência. A equipe de louvor toda, eu perguntei a cada um deles o que eles pensavam. E levamos isso em diálogo, dentro de um diálogo. Chegamos a um acordo. Tenho certeza que cada um de nós temos uma maneira de pensar diferente. Mas nós trazemos para dentro de um ponto comum, para o bem da família. Amém? Entendendo que essa é a vontade de Deus. E nisso eu tenho a certeza que eu não estou fazendo a minha vontade. Longe de você fazer a tua vontade em relação à criação dos seus filhos, em detrimento do seu cônjuge, seja em detrimento da sua esposa ou do seu esposo. Porque se assim fosse, você também
iria causar um grande mal para sua família. Longe dos pastores fazerem isso, longe dos líderes fazerem isso. Imagine você se o marido fala para o filho: você não vai porque eu não quero que você vá, não gostei da sua postura, e você não fica em casa. E a mãe espera o marido sair para o trabalho e fala: vai filho, depois eu converso com seu pai, nós damos um jeitinho nisso. Eu cito esse exemplo primeiro porque mãe sempre é mais coração, né? O filho vai abatido lá para o quarto, fica entristecido, fala: tadinho, ele foi muito duro, né? Ai, aí ele vai: e aí filho? Ah, mãe, pô, achei o pai pegou pesado, né? Vai lá, depois eu dou um jeito. O que é isso, gente? Não dá para governar uma casa assim, não é? Precisa ter acordo. E acordo, quando a gente pensa em ter a mesma atitude que Jesus, é falar assim: pai, afasta de mim esse cálice. Está prestando atenção no que eu estou falando aqui? Está difícil. O povo ruim. João Batista estava certo, é raça de víbora. Povo do coração endurecido e pedernido. Povo orgulhoso. Povo que vê a revelação viva, pai, que o Senhor colocou a minha vida aqui, eles não dão valor, não honra a tua promessa. Mas pai, não seja a minha vontade, seja a sua. Quer se alinhar à mesma atitude de Cristo? Eu te pergunto, igreja, me responda com amém ou não. Quer se alinhar à mesma atitude de Cristo, igreja? Amém. Aleluia. Quando você assim procede, você está falando assim: pai, não a minha vontade, mas a sua. Amém? Oh Deus maravilhoso. Aí então, amados, eu começo a traçar dentro de um ambiente de conversa baseado na modéstia e na humildade. Não há mais disputa. Agora há uma soma. Agora um olha para o outro e fala assim: irmão, eu preciso de você. Como é que você percebe isso? O marido olha para a esposa e fala: sem você eu não sou completo. A palavra de Deus diz que nós somos um. Então você precisa ter uma atitude, uma participação nesse casamento, nessa comunhão, seja família, seja igreja, interativa e proativa. Aleluia, irmão. Não mais ficar olhando, não mais ficar tão simplesmente observando. Não, agora eu vou me envolver, eu vou colaborar com aquilo que Deus me deu, eu vou me mostrar no sentido do que, olha, papai do céu me deu um dom, eu quero participar. Aleluia. Nós somos 130 voluntários hoje. Nós queremos que esse número suba a 100%. Todos nós engajados no bom desenvolvimento da família de Deus. Amém? Ninguém de fora, amado. Você não pode ficar de fora, porque enquanto você vai aprendendo a lidar com a igreja, adotando as mesmas atitudes de Cristo, Deus vai te capacitando para você ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor amigo. Amém, irmão? Vai solidificando a tua vida e vai fazendo com que a sua vida seja cercada de homens de valor, mulheres de valor, amado, de gente que se entendeu o chamado e não retrocede. Por isso a palavra de Deus diz que o Senhor se apraz com aqueles que não retrocedem, porque entenderam que mesmo mediante o sacrifício se mantém posicionado. Amém? Se mantém posicionado. Eu sou pai dessa família, sou casado com essa mulher, sou pai desses filhos, e ninguém me tira daqui, amado. Aleluia. E cá para nós tem filho que dá vontade de você jogar ele como flecha, mas não para um lugar legal, jogar no meio do fogo, né? Para o cara tomar assim: ô rapaz, acorda, a vida não é tão, né, boazinha assim, porque dá trabalho. Mas eu vou te dar uma notícia, vamos ficar de pé. De coração, eu gostaria que você fizesse uma declaração de compromisso com Deus hoje, para Deus, amém? Baseado naquilo que você ouviu. Adotar as mesmas atitudes de Jesus.
Amém, Carlos? Bênção de Deus. Principalmente aqueles que são mais maduros na fé, que sabem o seu papel em Cristo dentro da sua casa. Se levanta, homem de Deus, se posiciona. Amém? Quando um homem se posiciona dentro da sua família, amados, ele abre uma porta generosa para o agir de Deus. Agora, o que você não pode é fazer uma declaração de compromisso diante de Deus e sair daqui e ir para sua casa e vai ficar do mesmo jeito. Não, encara os seus problemas de frente. Ah, pastor, eu sou divorciada, estou separada, meu marido morreu, sou viúva. Assume com autoridade a sua família. Põe a tua causa diante de Deus. Amém? Eu quero ter a mesma atitude de Cristo nos relacionamentos que mantenho com os meus filhos, que mantenho com a minha família, que mantenho com a igreja. Amém, irmão? Espírito Santo vai te direcionar, vai falar ao teu ouvido, vai mostrar o que você deve fazer. Amém? Cerque-se de bons conselheiros, você vai ver como que Deus vai comprar a sua bronca. Vai falar: espera aí, essa é minha filha, é o meu filho em quem me comprazo. Amém? Nem a morte prevalece sobre os filhos de Deus. Se Deus assim não quiser, se não for a hora, a morte não chama, porque Ele é soberano sobre a vida dos filhos dele. Amém? Louvado seja Deus. O que eu gostaria de pedir para vocês? Repetirmos isso que está escrito aí. Amém? De coração, amados. E você sair daqui e romper com o pecado, romper com aquilo que desagrada esse seu amigo chamado Jesus Cristo, que anda ao seu lado. Mas romper de fato. Traz a sua vida dentro da obediência devida a Cristo. Eu vejo cada coisa acontecendo na igreja que eu fico preocupado. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja daqui para frente. As pessoas mais jovens estão com uma dificuldade tremenda de acatar aconselhamento. Eu nem falo direcionamento, porque essa igreja entende que pastores aconselham. Quem toma a decisão são as pessoas. Mas os pais estão perdendo a capacidade de ter autoridade sobre os seus filhos. Aí de repente o rapazinho está lá, ou a mocinha está lá, não tem homem na igreja, vai lá e pega um lá no boteco da esquina, não sei da onde, que estava lá, ser desocupado o dia todo, e eu estou namorando, pai. Só tem vento na cabeça, não sabe nem o que vai fazer da vida, e vice-versa. Amados, participa da igreja, participa da caminhada com Cristo, mas se joga na prostituição, no sexo livre. Não pode mais, não dá para andar desse jeito. A igreja precisa se despertar com o comprometimento de ser como o seu Deus o é. Precisamos ser santo como Deus é santo, amado. Se separar do pecado. E aqui não tem uma palavra de puritanismo, não tem nada a ver que isso me incomoda, porque o problema não está com você, comigo. Esse problema é só teu, é só da sua família. Minha filha casou com 35 anos, a Daiana. Nós oramos muitos anos por isso. A Larissa também. Eu tenho uma gratidão por Deus pelo caráter dos meus dois genros, que vocês não imaginam. Porque nós temos convicção que Deus foi e buscou. Buscou um lá em Assis, junto com o Marquinhos lá. Ele é o responsável. E trouxe para cá. O outro recebeu um aconselhamento da Letéia, num lugar lá que estava cabeça virada, estava aprontando, e veio para a igreja, se converteu. Menino vale ouro, tem um coração no Senhor. Gente simples, gente humilde, mas servos valorosos, diz o Senhor. Amado, não desejo mais nada que isso para os seus filhos. Que os seus filhos estejam em aliança com pessoas que têm o coração no Senhor. Amém? Que entende o que é andar com Jesus Cristo. É isso que vale a pena, é isso que vai ficar para a eternidade. O resto vale nada. Vamos ter uma palavra de oração? E a sua oração, nós vamos fazer essa declaração de compromisso. Aí, alto ou baixo, fecha os teus olhos, faça do jeito que você quiser.
Mas faça, se você quiser repetir o que eu vou falar, repete. Sem formalismo, sem essa coisa de uníssono. O mais importante é você fazer de alma. Faz de coração. Eu vou fazer a minha declaração aqui, porque eu a escrevi. Terminei esse sermão 1h20 da manhã e Deus falando comigo: você está longe de ser o homem que eu desejo que você seja. Você ainda tem um coração meio estranho, um coração difícil de se alinhar à minha atitude, os meus sentimentos. E eu vim para cá desqualificado para falar isso para você, porque eu sei que em mim não tem justiça, mas eu estou fazendo das tripas o coração, como se diz, engolindo boi com chifre e tudo, para poder amar meu semelhante. E eu quero te aconselhar a fazer como eu estou fazendo, porque a recompensa, ela é tremenda, e eu não quero perder ela. Eu de jeito nenhum não quero ser obstáculo para aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Pai, eu adoto hoje a mesma atitude de Jesus, ter empatia com o meu próximo. Para isso vou andar contigo, com Jesus, ser modesto e ser um servo, interativo e proativo. Queria honrar minhas alianças em unidade, com Deus, com minha esposa, com a minha família e com os meus irmãos em Cristo, que é a igreja. Aleluia. Agora você, em sinal de unidade, pega na mão aí da sua família. Se tiver desacompanhado da sua família, pega na mão do seu irmão. Quero orar com você. Saulo, vai lá com a sua mãe e com o seu irmão, filho. Se você está com a sua família, eu quero que você fique com ela, porque é aí na família que acontece o milagre. É quando a gente alinha o coração em respeito mútuo um ao outro. Aleluia. Eu gostaria que você não fizesse da minha oração a sua, porque eu sei que Deus quer fazer um milagre na nossa igreja, quer fazer um milagre na sua casa. Quem sabe não é agora que o Espírito Santo falou tanta coisa no teu coração e está enchendo a sua vida para você abrir a tua boca e falar assim: chega, eu hoje alinho a minha vida para ter a mesma atitude que o meu Senhor, e eu vou conquistar tudo aquilo que Deus tem para mim, e eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor desejar, e a minha casa será uma bênção. Quem sabe não é o dia de você fazer como Josué diante de uma multidão que estava indecisa: eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos o Senhor. Aleluia. Eu não quero nem saber o que vocês vão fazer, mas eu sei que o meu Deus tem um caminho, e eu quero o caminho da bênção e não o caminho da maldição. Esse é o posicionamento que Jesus está chamando você. Não ficar mais balançando de cá para lá, amado, mas se entregar totalmente ao Senhor. Aleluia. Ora comigo, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra se cumpra na vida da tua igreja. Eu me posiciono hoje de acordo com aquilo que o teu Espírito tem falado ao meu coração. Assim também proceda a tua igreja, Pai. Meu Deus, seja a mesma atitude do teu povo. Oh Deus, quanto a tua atitude, tudo que o Senhor mostrou na história e tem demonstrado hoje, de fidelidade para com a missão, de fidelidade para com o chamado, fidelidade em aliança para com as nossas próprias famílias, Senhor. Nós decidimos hoje, na verdade, de ser bênção, homens santos, mulheres santas, gente consagrada a Deus, não mais, ó Deus, ó Pai, escravos do pecado, mas livres pelo sangue do Cordeiro, libertos por Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Declaramos que o inimigo está desmascarado, quebrado, destituído de qualquer autoridade na vida de cada um de nós, da nossa família e da tua amada igreja. Que seja o teu povo um povo que fala uma só palavra, que pensa e tem a mesma atitude, Pai,
no nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e cremos que assim será. Aleluia.